Luiz Inácio da Silva, also known as Lula, is one of Brazil's most popular politicians. He was sworn in as president in 2003 and remained in office for 8 years. The former labor union leader is known to have lifted millions of people out of poverty, a champion of the poor in one of the most unequal countries in the world. Lula was imprisoned in 2018, accused of corruption and money laundering in the car wash investigation that saw dozens of politicians and businessmen imprisoned. He was released after serving 580 days on the grounds that he had been denied a due process. His conviction has not been overturned and faces 8 other cases. The 74-year-old former president talks to Al Jazeera about President Jair Bolsonaro, the state of democracy in Brazil, and how he's planning to fight back the accusations against him. Lula da Silva, thank you so much for joining us. Brazil is now the epicenter of coronavirus in Latin America. Thousands of people have lost their lives. What do you think went wrong? Olha, eu penso que o que saiu de errado foi a irresponsabilidade do presidente da República. Eu até acho que se nós tivéssemos cuidado da coronavírus logo que ela foi denunciada e que se começou a contaminar muita gente no mundo inteiro, se o Brasil tivesse se preparado, montado uma estratégia de preparar os hospitais públicos, preparar os hospitais privados, comprar os equipamentos necessários para enfrentar, criar um comitê de crise envolvendo pesquisadores, cientistas, envolvendo governadores, prefeitos e o presidente da República, através do Ministério da Saúde, nós não teríamos perdido o controle que nós perdemos no Brasil. Nós poderíamos estar de forma muito mais tranquila, de forma muito mais cuidando do coronavírus e tendo menos casos de morte. Nós já temos 66 mil casos de morte, ou seja, já tem 1 milhão e quase, vamos chegar a 2 milhões de contaminados. Não é uma irresponsabilidade. Tanto é irresponsabilidade que o próprio presidente da República, que dizia que era apenas uma gripezinha, que não fazia mal para ninguém, que ele não ia ser vítima do coronavírus, ontem ele fez um teste e ele está com coronavírus. Ou seja, o Brasil foi irresponsável. Nós temos um ministro da Saúde que não entende de saúde, ele é um general, ele não conhece a rede pública de saúde. Nós temos, ministro do Meio Ambiente que não conhece o meio ambiente, ministro do Direitos Humanos que não conhece os direitos humanos. Então, nós estamos assim, eu diria, do ponto de vista governamental, totalmente abandonado. E mesmo aquilo que o governo deveria fazer como coisa prioritária também, que era garantir uma ajuda às pessoas mais pobres que pudessem ficar em casa e que devessem ficar em casa, o governo demorou para tomar atitude. E o Brasil, segundo alguns especialistas, ainda vai demorar um pouco para sair do epicentro da crise de Covid-19. President Jair Bolsonaro removed his face masks. He appears using hydroxychloroquine. What do you think he's trying to achieve? Ultimamente ele tem tido muito gesto de irresponsabilidade. Ele fez várias reuniões com ministros, com eleitores, com empresários sem máscara. Ele foi comemorar o aniversário da independência americana e estava lá um monte de gente, embaixador, todo mundo sem máscara, rindo, bebendo, ou seja, ele, na verdade, abusou da sorte. E ele está o tempo inteiro tentando provar, junto com o Trump, de um remédio chamado cloroquina, que é um remédio que serve para malária, tentando justificar que esse remédio pode combater a crise do coronavírus. E nenhum cientista aprova que esse remédio possa servir para combater. E ele, quando foi anunciado que ele estava com coronavírus, a primeira coisa que ele fez foi tomar o cloroquina, porque eu acho que ele quer mostrar ao povo brasileiro, quer mostrar à ciência brasileira que ele estava certo e que o remédio que os cientistas dizem que não vale nada para o coronavírus, ele vai tentar provar que vale. Ele vai tentar justificar a cura dele por conta do cloroquina. É outra estupidez política do presidente da República tentar brincar com uma doença tão grave. Do you think the president should be impeached? Eu acho que o presidente foi eleito, ele tem que ter a obrigação de governar. O que acontece é que o Bolsonaro já cometeu
dezenas de crimes de responsabilidade. Eu digo que essa crise do coronavírus, do jeito que ele está tratando ela, ele vai ser responsabilizado logo, logo pelo genocídio, que ele tem parte da responsabilidade. Porque os ministros da saúde, porque os cientistas pedem para as pessoas ficarem em casa, que é a melhor forma de evitar ser contaminado, e ele fica dizendo que as pessoas têm que sair para a rua, que as pessoas não precisam usar máscara, que as pessoas, têm que ir para a igreja, que as pessoas têm que trabalhar, ou seja, sem levar em conta a orientação científica. Ele brigou o tempo inteiro com os governadores, ele brigou o tempo inteiro com os cientistas, ele brigou o tempo inteiro com a sociedade, ele brigou o tempo inteiro com a imprensa, numa demonstração de que ele não está preparado para exercer um governo agindo democraticamente. Ele não sabe exercer a democracia no seu comportamento pessoal e na sua relação com outros setores da sociedade e nem com outras instituições. So do you think democracy is at risk? Olha, eu sempre acho que a sociedade brasileira ela deve ter maturidade para compreender que, embora a democracia seja um sistema político, meio confuso, porque permite muita a discordância, mas ela ensina que só é possível conviver democraticamente na diversidade se você exercitar, a democracia. A democracia é isso, a democracia é você, mesmo tendo divergência com outros setores, você conversar para construir o mínimo de unidade possível. Isso é a força da democracia. Não é um partido que manda, não é um presidente que manda, não é um general que manda. Quem manda é a sociedade ouvida respeitosamente pelo presidente. Eu acho que o Bolsonaro chegou a pensar em dar um golpe. Ele pensou a chegar, ele chegou a pensar em ser um ditador nesse país. É tudo que ele praticava de tanto ofender as autoridades, de tanto ofender a sociedade, se imaginava que ele fosse dar um golpe. Mas eu acho que, analisando bem, a sociedade reagiu, o Congresso reagiu, os sindicatos estão reagindo, e eu acho que o Bolsonaro vai ter que aprender, com muita humildade, que democracia exige respeitar os adversários, exige respeitar a ciência, exige respeitar as universidades, exige respeitar o direito ao contraditório, para que a democracia seja exercida na sua plenitude. Do you think there's a possibility of some type of a military intervention? Because this is something that concerns and worries many people in Brazil. Olha, há sempre preocupação. Ele já tem mais de 3.000 militares em mais diferentes cargos do governo. Ora, eu não tenho nada contra o militar assumir um cargo. O problema é que ele está indicando porque ele não tem outro para indicar. E está indicando o militar da reserva, e eu acho que, pelo que a gente acompanha na imprensa, não há concordância dos militares que estão na ativa com determinado procedimento do governo. Portanto, eu, sinceramente, não acredito na história de golpe nesse momento. You came out of being over 500 days in prison. There are over 7 accusations against you on corruption and other charges. What do you say to those accusations against you? Olha, veja, eu estou dizendo há 4 anos que eu desafio qualquer político, qualquer juiz, qualquer procurador a provar um ilícito na minha vida. Eu desafio. Ora, acontece que eles montaram uma mentira. Veja, a acusação que a Lava Jato fez contra mim, depois de dizer que eu tinha montado uma quadrilha no governo, ou seja, ela foi derrotada pela 12ª Vara Federal em Brasília. O juiz me inocentou, numa demonstração de que o acusador mentiu. O acusador vai na televisão, conta uma mentira, e ao terminar a mentira ele fala o seguinte: não me peçam provas, eu só tenho convicção. E por isso foi feito um processo. Quando eu fui prestar meu depoimento, eu disse para o juiz: você está obrigado a me condenar porque a mentira já foi muito longe. E foi o que aconteceu. Depois de condenado e ir para a Polícia Federal, ficar 580 dias lá, eu estava preso quando eles votaram a proibição de ser candidato, porque eles ficaram com medo que eu ganhasse as eleições
mesmo estando detido na Polícia Federal. Então, eu só posso dizer, hoje já está provado, Tereza, hoje já está provado que a Polícia Federal brasileira, mais o Ministério Público brasileiro, mais o juiz Moro, foram serviçais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e foram serviçais do FBI e, ao mesmo tempo, era preciso me condenar, era preciso condenar as empresas brasileiras, era preciso destruir as empresas brasileiras, porque o objetivo também, além de tirar o PT da possibilidade de continuar governando o Brasil em 2018, o objetivo era quebrar a Petrobras e era destruir as empresas de engenharia no Brasil que estavam ganhando licitações nos Estados Unidos, no Oriente Médio, na África, na América Latina. Era isso. Nós temos empresa de construção civil que estava construindo um submarino de casco nuclear aqui no Brasil. Os americanos nunca aceitaram isso? Nunca aceitaram? Ou seja, a descoberta nossa do pré-sal e a regulação da lei da partilha, mostrando que o petróleo era do povo brasileiro, não era da empresa que fosse perfurar. A empresa que fosse perfurar não era dono. Ela receberia pelo que ela perfurasse, mas o óleo era do povo brasileiro. Eles nunca aceitaram isso. A elite brasileira nunca aceitaram isso. Então era preciso tentar destruir moralmente a Petrobras para poder vender a Petrobras como estão tentando fazer agora. But the car wash operation happened. There were several important figures of Brazilian politics like Eduardo Cunha, even Michel Temer, who were detained. And it was not just the Workers' Party, but many politicians and businessmen in Brazil. So why are you saying that it was only against the Workers' Party? Because when you see it from outside, there were several people from Brazilian politics, from Brazilian elite, that ended up in prison as well. O problema é que você está vendo do lado de fora, eu estou vendo do lado de fora e do lado de dentro. Essa é a diferença. Veja, eu estou dizendo, Tereza, todas as pessoas que foram presas e prestaram delação, é importante lembrar que a lei da delação foi feita pelo PT, que prestaram delação e contaram para a Lava Jato aquilo que a Lava Jato tinha interesse, sabe? Eles liberaram a pessoa e a pessoa ficou com uma parte do dinheiro roubado. Eu não sei qual é a liberdade que você tem, Tereza, mas a Al Jazeera poderia fazer uma investigação em todas as pessoas que fizeram delação premiada, que estavam presos, para saber com quanto do dinheiro eles ficaram. Você sabe, Tereza, que a acusação feita contra mim, depois que o procurador ficou 1h30 dando uma entrevista, me chamando de chefe de quadrilha, quando ele termina, ele fala a seguinte frase: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Quando o Moro me julgou, o Moro colocou que eu fui condenado por fatos indeterminados. Não existe no direito brasileiro o fato indeterminado. Ele tem que dizer qual é o crime que eu cometi. Por isso, e além de outros abusos, teve muitos abusos, teve uma contribuição extraordinária para a eleição do Bolsonaro com a Lava Jato. One of the things I read, and please correct me if I'm wrong, is that you're launching also an investigation because you say that some of the figures within the investigation, you're asking for resources in Switzerland and other countries in order to get the facts right. Is this something that you're actually trying to achieve, to launch an investigation into the investigation that was done against you? Não, veja, na Suíça tem, segundo a Lava Jato, as empresas estavam com dinheiro na Suíça. E segundo a Lava Jato pegou todas as informações sobre a Odebrecht e eles descobriram que na informação da Odebrecht não tinha meu nome. Não tinha meu nome. Tinha lá o nome do Fernando Henrique Cardoso, mas não tinha o meu nome. Nós estamos desconfiando e por isso estamos requerendo na Justiça da Suíça um processo. Porque o que aconteceu? O Ministério Público, ele pegou o processo, entregou o processo para o Odebrecht, eles ficaram um ano, sabe,
tentando ver o que poderia publicar ou não, e, na nossa opinião, não disseram a verdade. Então, nós estamos atrás do material para provar que o Ministério Público mentiu. Para mostrar que ele mentiu. Que ele fez acordo com a Odebrecht. Cada diretor da Odebrecht está recebendo um bônus e milhares, acho que é 70 mil reais por mês, durante 15 anos. Como é que é possível? Então nós queremos efetivamente descobrir, é por isso que nós estamos indo atrás. Agora vamos aos Estados Unidos ver se a gente abre um processo lá para a gente saber qual foi a participação do FBI, qual foi a participação do Ministério Público americano, qual é o envolvimento que tem o Ministério Público brasileiro com o Ministério Público americano sem a participação do Executivo. Porque esses acordos têm que passar pelo Executivo. E o Ministério Público burlou esse comportamento e nós queremos saber, então, da verdade. When you were president, the whole region, all of Latin America, shifted towards the center-left. The situation changed and then it shifted towards the center-right or the extreme right, as is the case of Brazil. In fact, some people would say that the reason why Bolsonaro made it to power was because many in the country did not want to vote for the Workers' Party. Why do you think that happened? A democracia é exatamente isso. O PT ganhou 4 eleições consecutivas. Em que país do mundo isso acontece? Aconteceu com o Helmut Kohl na Alemanha, aconteceu com o Felipe González na Espanha, aconteceu com Tony Blair na Inglaterra. E agora me parece que com a Angela Merkel. Mas nós temos que compreender, Tereza, que a democracia ela exige alternância de poder. Você não pode imaginar um regime que só uma pessoa se eleja. O PT não ia governar o tempo inteiro, o PT tinha que perder um dia. O povo teria que votar em outra pessoa. O PT pode ficar 2, 3 mandatos fora do governo e pode voltar outra vez. Isso é democracia. Eu não sei porque que as pessoas falam, não, porque tem o anti-PT, o anti-PT. Tem o anti-PT como tem o anti-Peron, como tem o anti-Macri, como tem o anti-Boca Juniors, o anti-independente, sabe? É assim, a sociedade é plural. E tem hora que ela se mexe a favor de um. É importante lembrar que o Bolsonaro só teve 39% da população brasileira. Significa que tem quase 70% que não quer saber do Bolsonaro. Ora, mas ele foi eleito pela maioria das pessoas que participaram do processo eleitoral, com fake news ou não, nós temos que respeitar. Então isso é normal. O PT perdeu uma, pode ganhar outra. Pode ser em 2022 ou pode não ser. Não há nenhuma novidade nisso. O PT continua sendo o partido de esquerda mais importante da América Latina e o maior partido de esquerda do Brasil. O PT é o partido que fez em 13 anos o que a elite brasileira não fez num século. Eu vou repetir, o PT fez, do ponto de vista de inclusão social no Brasil, o que a elite brasileira não fez num século. Era por isso que era necessário tirar o PT, porque os meios de comunicação aqui, sobretudo liderados pela Globo, pelas revistas, não gostam do PT. Eles não admitem que o pobre subiu um degrau na escala social. Da mesma forma que na Argentina, eles passaram a odiar o Kirchner, a Cristina, sabe, ganharam uma, mas o Alberto Fernandes recuperou. E aqui no Brasil, se tiver eleições de 2022 e for uma eleição normal, o PT pode ganhar as eleições outra vez. Esse é o fato. Sabe? E nós não temos que achar que o mundo acabou porque perdemos uma eleição. Perdemos porque faz parte do jogo perder e ganhar quando você disputa. You're banned from running again. Is this something you're going to fight? Would you like to run again? Olha, eu não sei, Tereza, sinceramente eu não sei. Veja, eu já fui presidente 2 vezes. Eu tenho certeza
que qualquer pesquisa da opinião pública vai determinar que eu fui o melhor presidente da história do Brasil. Eu fiz a mais importante política de inclusão social. O PT fez a mais importante política de inclusão social nesse país. Ou seja, nós conseguimos tirar 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Nós conseguimos acabar com a fome. Nós conseguimos levar 40 milhões de pessoas a um padrão social de classe média baixa. Nós geramos 22 milhões de empregos formais quando muito rico desempregou praticamente 100 milhões de pessoas. Sabe, nós efetivamente, só para você ter ideia, Tereza, nós bancarizamos, ou seja, nós colocamos no sistema financeiro brasileiro 70 milhões de pessoas. É a população da Argentina e da Colômbia juntos. Nós colocamos no sistema financeiro, transformamos essas pessoas em cidadãos. Sabe, então, eu não sei se o PT tem muitos quadros candidatos, o PT tem 4 governadores, o PT tem a Dilma Rousseff, tem o Fernando Haddad, o PT tem aliados importantes. Agora, eu não vou dizer que não sou candidato, porque em política a gente não decide o que a gente quer ser. Quem decide é o grupo que a gente participa. Vai depender da minha saúde, vai depender da minha disposição, vai depender da situação política, das circunstâncias da política. Mas eu tinha vontade de ter sido candidato em 2018, porque eu tinha muita coisa para fazer no Brasil que eu não fiz e que eu queria fazer. Lamentavelmente não me deixaram, então ficamos no prejuízo. Esse é o dado concreto. A major issue of concern in the region, in Latin America, is the situation in Venezuela. What do you think should be done? A primeira solução é os países da Europa e os Estados Unidos, sabe, entenderem que a Venezuela tem o direito de resolver o seu problema interno como eles têm. E que a soberania da Venezuela tem que ser intocável. Quem cuida da Venezuela é o povo venezuelano. Homens e mulheres daquele país é que vão cuidar. Tá? Primeira coisa. A segunda coisa, eu não sei por que tanta preocupação com a Venezuela e nenhuma preocupação com o Trump. Se tem um louco governando o mundo, é o Trump. Se tem um cidadão anormal governando a maior potência militar, a maior potência econômica, a maior potência tecnológica do mundo, é o Trump. E ninguém fala nada. E se preocupa com a Venezuela, se preocupa com a Bolívia, se preocupa... Ora, vamos parar de brincadeira. Vamos respeitar. A verdade é que a América Latina não tem o direito de ser democrática, não tem o direito de cuidar do seu povo, porque os americanos tratam a América Latina como se fosse o quintal deles. Quanto tempo os países da América Latina viveram democraticamente? Sempre aparece alguém para dar um golpe. Sempre aparece alguém para ferir a democracia. E sempre está os Estados Unidos por detrás disso. Sempre está os Estados Unidos por detrás disso. Os americanos gastaram 4 trilhões de dólares na guerra do Iraque. Para quê? Para pegar o petróleo? Cadê as armas químicas que tinha no Iraque? Não tinha. Mas eles mentiram ao mundo, dizendo que tinha. E até hoje não encontraram. Sabe, então o mundo está precisando de paz. O mundo está precisando de desenvolvimento. O mundo está precisando distribuir corretamente comida, porque nós temos ainda 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. Nós temos milhões de crianças que vão dormir sem ter o que comer, e a gente deveria estar preocupado com isso, e não preocupado com a Venezuela. Está preocupado é com a fome, com o emprego, com o salário, com renda, que é isso que garanta a paz no planeta Terra. Thank you, Lula da Silva, for talking to Al Jazeera.